Olá, meus amigos, e aí, vocês estão bem? Bom, eu espero que sim. Pois bem, durante o primeiro vídeo do canal, que fala acerca da proposta do metaverso político, eu afirmei que o canal ele tinha uma ideia, né? A ideia central era oferecer condições, era oferecer conteúdo, né? Que proporcionasse condições de que as pessoas despertassem o interesse pela ciência política. Então, no primeiro vídeo, eu disse que não se tratava de expor as minhas ideias, né, as minhas opiniões, os meus achismos, ou então fazer militância sobre algum tema específico ou algum acontecimento. A ideia central do canal, na verdade, tendo em vista, né, que a ciência política possui uma quantidade quase infinita de conteúdo para ser discutido, e fazer com que as pessoas se encorajem, né, de participar da vida política, tanto no seu bairro, no seu estado, na sua cidade. No mais, eu também falei no primeiro vídeo que eu pretendo trazer conteúdo sempre baseado em referências, né, teóricas da ciência política, da sociologia, da filosofia, das ciências humanas de um modo geral, de autores, né, reconhecidos, consagrados nas ciências humanas. Então, assim, nada, né, as coisas que vão sair, né, as coisas que vão se tornar conteúdo no canal não são coisas que vêm da minha cabeça. Assim sendo, passado o período das eleições, né, acho que finalmente a gente pode ficar mais restrito ao conteúdo mais específico, né, da ciência política, como eu falei, sempre pautado nas referências teóricas, né, de autores respeitados, tanto da antiguidade, né, da modernidade e da contemporaneidade. Deste modo, eu achei pertinente seguir uma linha de raciocínio quanto à apresentação de uma série de conteúdos da ciência política, de modo que todos possam acompanhar, né, e evoluir junto comigo. E assim sendo, para essa próxima parte daquilo que a gente vai começar a discutir, né, como eu falei, tendo passado já as eleições, acredito ser muito importante a gente discutir, né, para o começo de conversa, o conceito de ideologia, de ideologia e ideologias políticas, né? Só que aí tem uma questão. Como eu falei, se a gente vai discutir sobre ideologias políticas, né, não é possível falar sobre ideologias políticas sem antes a gente desenvolver o conceito central de ideologia e entender como esse conceito de ideologia, ele além de ser multidimensional, ele também é multifuncional. Então, digamos que para esse episódio, né, para esse primeiro episódio, né, da série Ideologias Políticas, vamos tentar responder a pergunta central, que é: o que é ideologia? Começa então o primeiro episódio. Ideologia, eu quero uma para viver. O metaverso político começa agora. Amigos, a pergunta que eu fiz, né, antes da vinheta do canal é a porta de entrada para que a gente possa discutir tudo que está por vir nos próximos vídeos. Então, entender o conceito de ideologia é fundamental, né, para o desenvolvimento de uma discussão mais consistente sobre as ideologias políticas, que discutiremos nos próximos episódios que estão por vir. Eu achei interessante começar essa série de episódios falando sobre ideologia, né, tendo em vista que a gente passou aí por um período de eleições muito conturbadas, assim, muito polarizada, né, que eu acho que discutir o conceito de ideologia e, consequentemente, com o andar e com a evolução, com a nossa evolução nessa discussão, e a gente começar a tratar de ideologias políticas, eu acho que é importante, é uma contribuição importante que vai nos ajudar a evitar que não caiamos em certos sensos
comuns, né, acerca do significado de ideologia. Como eu falei, o conceito de ideologia, ele além de ser multidimensional, ele é multifuncional. O que isso quer dizer? Tudo isso que eu estou falando tem como objetivo para que, consequentemente, lá na frente, né, nos permita uma maior imunidade, né, intelectual quanto às armadilhas do reacionarismo, né, acerca de reinterpretação, e diga-se de passagem, uma reinterpretação distorcida das ideologias políticas. Bom, meus amigos, eu falo em relação a adquirir uma certa imunidade intelectual contra as armadilhas do reacionarismo, porque esse é um tipo de movimento, no caso o reacionarismo que eu estou falando, em que ele promove uma reinterpretação das ideias. Só que essa reinterpretação das ideias é de maneira distorcida, é de uma maneira, a grosso modo, de uma maneira errada, pois ela despreza o contexto da história, despreza os valores que estavam vigentes à época, e a gente pode ver, né, nesses últimos anos, o quanto o reacionarismo conseguiu força, ganhou força em situações em que a gente até certo tempo pensava que era inacreditável, como é o caso da negação da ciência, da negação da vacina, né, da negação de certos fatos, né, da história, como o Holocausto, a escravidão. Então, o reacionarismo ele tem uma situação em que ele promove uma reinterpretação, mas não igual ao revisionismo, né? O reacionarismo ele nega um fato, ele não reinterpreta o fato, ele nega. E aí ele despreza mesmo esse contexto histórico, ele despreza os valores, ele despreza, e aí entende que há todo um processo de desconstrução, né, de ideias, de ideologias políticas, ou até mesmo a distorção de certas situações, né, como por exemplo reacionaristas que afirmam em que o nazismo era um movimento político de esquerda, quando as pessoas que têm, né, o interesse de buscar a verdadeira informação, nós sabemos que o nazismo, de fato, não era um movimento político de esquerda. Então, é essa ideia que eu quero passar para vocês, de vocês adquirirem um senso crítico e saber desprezar aquilo que nega, que desconstrói ou que reinterpreta de maneira distorcida as ideias. Mas voltando a falar sobre ideologia, ela é carregada de muitas interpretações. A concepção, digamos assim, a grosso modo, de que o conceito de ideologia compreende a ciência das ideias, né, como eu falei, a grosso modo, e que está presente em boa parte, né, das nossas vidas, independentemente do quão livre, né, nós alegamos ser. Então, todos nós somos influenciados por ideias, né, somos sensíveis a essas ideias, independentemente de sermos os criadores dessas ideias ou, né, o fato de manipularmos essas ideias ou então de sermos manipulados por elas. Assim sendo, o termo ideologia ele tem diferentes significados, né, diferentes conotações, tais como. Então aí eu estou falando da característica multidimensional do conceito de ideologia. Então vamos lá. Temos aí a primeira dimensão do conceito de ideologia, que é a de decepção, né? Daria uma ideia de distorção da realidade, né, de falsidade, ou até mesmo de uma concepção antipragmática, né? Então, nesse contexto, a ideologia ela se demonstra incapaz de lidar com a realidade dos fatos, ou seja, ela é incapaz de lidar com o mundo real, sendo, portanto, né, adquirindo, portanto, uma característica contrária à realidade, ou então uma característica subjetiva. Outra dimensão em relação ao conceito de ideologia. Sonho, né? Seria uma espécie de busca pelo impossível, pelo intangível, né?
Daí então saem as ideologias que são consideradas utópicas, ou seja, um cenário, digamos assim, inalcançável. A terceira dimensão então seria a dimensão da consciência. Num sentido global, corresponderia então os valores, crenças, atitudes, que mantêm unidas, dando a imagem de que os indivíduos, têm em comum na sociedade e de que estão inseridos. Então é a dimensão, que nos daria essa consciência de inserção em algum grupo no qual a gente se identifica por meio de valores, de crenças, de atitudes, que é comum nesse grupo. Temos a dimensão também da crítica social. Seria algo que confronta as crenças existentes, a fim de mudá-las, seja pela discussão, seja pela persuasão, ou então mesmo pela revolução. Daí a gente verifica as ideologias políticas que têm caráter reformista ou então que possuem um caráter revolucionário. No que tange, então, a dimensão relacionada ao conjunto de conceitos, a ideologia, então, adquire a forma de como a gente interpreta aquilo que está fora, aquilo que é externo, ou seja, o ponto de vista, o nosso ponto de vista em relação ao externo. Esse ponto de vista, então, seria o prisma, de onde a gente está observando, e dessa forma a gente interpreta aquilo que nos é exposto e conceituamos isso, com a nossa forma de enxergar aquilo que está sendo apresentado para a gente. O que nos daria a capacidade de interpretarmos as coisas. A sexta dimensão corresponde ao estímulo da ação política. Seria então assim, a partir das informações que recebemos ao que nos é externo, define então o nosso modo de agir, de nos organizarmos, de trabalharmos sobre essas questões, sobre as questões que estão sendo apresentadas para a gente. Então elas são muito baseadas em nossas crenças e valores, que nos dá então esse combustível para uma ação política de fato. Temos também o conceito de ideologia referente ao instrumento de manipulação. Ocorre muito em situações, digamos assim, difíceis, principalmente de profunda divisão social, de ansiedade, de anomia, descrença, frustração e beligerância entre os grupos. Nessa dimensão, a ideologia digamos assim, um poderoso instrumento, de manipulação por aqueles que estão acima, para aqueles que estão no topo dessa, digamos, pirâmide. E são autoproclamados líderes, salvadores, e as promessas desses salvadores, visivelmente de um caráter demagógico, ela consta com o fim dos males. São situações em que essas figuras demagógicas aparecem com o discurso de que elas representam a solução. Então a gente verificou o caráter multidimensional do conceito de ideologia. Então, assim como esse conceito, tem esse caráter multidimensional, é importante também discutir o caráter multifuncional do conceito de ideologia. E nisso ela se diferencia dos conceitos de teoria e de filosofia. Eu digo isso porque a filosofia, ela compreende, digamos assim, a contemplação frequente, muitas vezes solitária, e que é norteada pela busca da verdade. Então você requer tempo, requer uma introspecção, como uma forma de você obter certas verdades. Já o conceito de teoria, o objeto, na verdade, ele é a explicação de um fenômeno. Formula as propostas por meio da ligação causal das variáveis. Ou seja, a primeira, no caso a filosofia, trabalha por meio da contemplação e requer tempo. Já a segunda, ela se baseia por meio da organização lógica das ideias e da demonstração de acontecimentos conhecidos através da experiência.
A ideologia, por sua vez, ela implica a ação e o esforço coletivo, que molda crenças, coloca o povo em ação, né, principalmente em ação política, e mesmo que isso implique na distorção da doutrina que o originou, né, sendo dotada de uma lógica, de uma dinâmica própria. Por isso, é interessante conhecer a filosofia ou mesmo a teoria que deu origem a uma determinada ideologia. No mais, as ideologias elas geralmente são imunes a provas ou argumentos empíricos, ou seja, que necessariamente carecem de alguma comprovação lógica, né? Então, as ideologias elas estão mais intimamente ligadas ao comportamento e à ação política e à ação social, dando além, né, como eu falei, dessa característica que já foi dita, que são as características multidimensionais, então dá também uma característica multifuncional para o conceito. Então, dentre as características, dentre as funções, né, do conceito de ideologia, nós podemos falar em relação à sociedade e mobilização, ou seja, as ideias sustentadas em comum, ou seja, as ideias são sustentadas por uma sociedade, definem então o que é aceitável e mobilizam o cumprimento de tarefas, bem como o que é inaceitável, dando então um sentido de identidade àqueles que professam essa ideologia, que professam essas ideias. Também temos a função de organização. Então, ao cumprir, né, ou seja, de aceitar aquilo que lhe cabe e excluir aquilo com que você não se identifica, então, ao cumprir essa tarefa, por meio dessas ideias que são sustentadas por toda uma sociedade, isso permite a percepção de um objetivo comum, né? Um objetivo que é comum ao coletivo e dos meios necessários para que esses objetivos comuns sejam alcançados. Outra função é o conceito também de expressão, né? Então ele propicia, no caso, no conceito, uma das funções da ideologia em relação à expressão, ele propicia um veículo comum de comunicação entre os membros, como forma de expressar desejos, interesses, esperanças, impulsos, ansiedades, e proporciona um meio de racionalizar e proteger os interesses pessoais e os interesses comuns daqueles que fazem parte. Temos também a função de manipulação. A ação individual e coletiva também, ela se dá de maneira inquestionável por aqueles que estão a fim de atingir determinadas finalidades. Obviamente, essas finalidades são aquelas correspondentes ao grupo que está no poder, né? Ou seja, ao grupo que é o dominante de toda uma estrutura montada, de toda uma estrutura social montada. Então, estes que estão, né, dominantes, que estão no poder, por sua vez, são aqueles que possuem a clareza da verdadeira natureza das ideias. Então, eles têm essa clareza e, dessa maneira, são disseminadas e assimiladas, né, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Mas, como eu falei, por uma determinada causa específica. Também tem a função de comunicação. Compreende, então, uma linguagem comum, altamente simplificada e que permite a fácil disseminação, assimilação e identificação entre aqueles que fazem parte, tanto no uso das palavras e na transmissão das mensagens. E não menos importante, a função de afeto. Proporciona uma ligação emocional, né, um sentimento comum que mantém essa união, né, que mantém um forte elo, dando uma sensação de que você pertence àquele coletivo. Então, falei aqui, na verdade, essa multifuncionalidade das ideologias, né, do conceito de ideologia. Então, uma ideologia seria, portanto, um conjunto de ideias sustentadas por um grupo de pessoas. Ela enuncia o que tem e o que não tem valor, o que precisa ser mantido e o que precisa ser mudado. Ela molda as atitudes daqueles
que a apoiam, que a professam. Então, se a gente for, né, falar a grosso modo mesmo, as ideologias elas podem ser divididas em, digamos assim, em certos blocos, né? Então, temos ideologias de status quo, ou seja, que defendem e racionalizam a ordem econômica, social, política vigente. Teremos aí um bloco também de ideologias revolucionárias, ou seja, que advogam por mudanças de longo alcance na ordem social, econômica e política vigente. Seria então uma promoção de uma espécie de ruptura. Temos também as ideologias de caráter reformista, ou seja, que favorece mudanças graduais sem processos bruscos de transformação da ordem social, econômica e política vigente. Resta afirmar que as ideologias elas não são engessadas, ou seja, não são estáticas no tempo e no espaço. As ideologias elas atualizam o seu conteúdo, assim como as suas funções. Por exemplo, ideologias que outrora eram tidas como revolucionárias, quando elas alcançam, né, o seu objetivo, ou seja, quando elas se impõem, elas tornam-se ideologias de status quo. Então você vê que há uma transformação, né? A fim de manter vigente essa modificação que foi realizada quando ela alcançou o seu objetivo. Então é muito importante que a gente tenha a noção de que as ideologias elas são muito versáteis. Elas são armas quando nisso elas são transformadas, mas elas também são abrigos quando proporcionam cooperação, pertencimento e realização, por exemplo. Então, parte-se do pressuposto que as ideologias elas dão visões diferentes de mundo e coloca-se em xeque como o mundo realmente é. É nesse momento que se questiona, será que minha visão de mundo é a correta? E aí vem uma pergunta muito generalizada, né? Muito genérica, melhor dizendo. Será que então existe uma ideologia certa, uma ideologia correta? Será que existe uma ideologia errada? Bom, e é aqui que a gente chega na ideia, ou seja, no conteúdo que está por vir acerca das ideologias políticas. As ideologias políticas, embora possam ser alvo de críticas, não se observa, né, definitivamente nenhuma prova de validade ou de invalidade conclusiva. Assim, não é possível que a gente afirme que existam ideologias certas e ideologias erradas, tendo em vista, como eu falei, elas são colocadas em prática, ou elas são discutidas e colocadas em prática em algum momento da história, em algum momento em que certos valores estão vigentes, em que a sociedade está configurada de alguma forma, em que todos os aparelhos, né, de Estado, de justiça, permitem que tais pensamentos possam ser colocados em prática e que possam cooptar as pessoas a participar de determinadas ideias que são colocadas em prática em certos momentos específicos da história. Então, pessoal, o que nos resta é compreender como cada uma dessas ideologias apresenta o seu sistema complexo, que configura uma ordem econômica, política e social vigente para cada sociedade, que se apresenta de formas diferentes em termos de sua lógica interna. Assim sendo, nos próximos episódios, né, que a gente vai começar a tratar das ideologias políticas, eu vou apresentar, ou vou tentar apresentar para vocês essas ideologias políticas indexadas e estudadas pela ciência política. Então, tentar apresentar os seus códigos e como cada uma delas, né, as principais cabeças pensantes, encaram e valorizam o seu próprio conceito de ideologia no tempo e no espaço em que estão inseridas.
Então, ao longo dos anos, né, da nossa sociedade, principalmente que eu estou falando da sociedade judaico-cristã ocidental, o conceito de ideologia vem sendo interpretado de diferentes maneiras, né, por diferentes pensadores. Então, vou dar aqui alguns exemplos da concepção de ideologia por Marx, por Althusser e dentre outros autores que eu vou trazer para vocês, e com isso também apresentar as ideologias políticas é, é, que a ciência política conseguiu mapear, né? Que a ciência política conseguiu sedimentar em conhecimento. Então, como eu falei, que nosso conteúdo está sempre baseado em alguma referência teórica, né? Referência bibliográfica, nós vamos discutir muito determinadas obras que tem aqui, principalmente aqui atrás, mas para esse vídeo eu peguei as 4 obras aqui, os 4 livros que eu utilizei para fazer o roteiro desse vídeo, né? O primeiro é de uma coleção que é dirigida pela Marilena Chauí, mas que na verdade a autora do livro é a Soraya Esquel, né? Chamado A Ideologia. É um conjunto de livrinhos muito interessantes da Martins Fontes, né, que é a editora, mas esse especificamente da Soraya, ele fala sobre ideologia. Também pesquisei o conceito de ideologia na Bíblia da Ciência Política, do autor Norberto Bobbio, chamado Dicionário de Política, né, da editora da Universidade de Brasília. Peguei também trechos, né, desse livro aqui, de número 37, da editora Universidade de Brasília, chamado Ideologias Políticas, do Crespini e do Cranado. Tá? Eu vou colocar isso na descrição do vídeo. E também da Universidade de Brasília, o livro de número 58. O nome do livro é Ideologias Políticas Contemporâneas, do Roy Markridge. E então vou colocar na descrição do vídeo para vocês, tá? Eu espero que quem tiver interesse de ou que possa... Esses livros aqui, mais da Universidade de Brasília, esses amarelinhos aqui, são difíceis de encontrar, então eles é raridade mesmo. Eu estou tentando completar a coleção disso daqui, mas tá muito difícil. Sem contar que quando você encontra, principalmente no estante virtual, o livro é caríssimo. Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Gostaria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Como eu falei, vai ver uma série de vídeos em relação a essas ideologias políticas. Então, assistam esse vídeo para que vocês possam entender o conceito de ideologia, né, de uma maneira multidimensional e multifuncional, para então discutirmos o conceito real de ideologia com o passar do tempo. Então, se puderem também compartilhem o vídeo, ou então recomendem para seus amigos, para seus colegas, seus familiares. E esse foi o primeiro vídeo dessa série. E é isso. Desde já, então, eu agradeço pela paciência de vocês, agradeço por estarem aqui comigo. E até a próxima. Se cuidem, viu?